Olá, aqui é o professor Pecini e hoje eu quero falar que estudar não é a solução para a sua aprovação. Você deve estar pensando agora aí, peraí, professor Pecini, que loucura é essa? Como assim estudar não é a solução? Estudar que eu tenho que estudar mesmo. Acontece que eu vou explicar para você que essa mentalidade de estudar não vai trazer a sua aprovação e também vou passar para você uma dica, já que estudar não é a solução, uma dica do que você vai fazer para conquistar a sua aprovação. Por que estudar não é a solução para a aprovação? Quando você pensa em estudar, você geralmente começa a pensar em tempo que você passa com o conteúdo. Ou seja, tempo que você passa lendo, tempo que você passa assistindo as videoaulas, tempo que você passa na escola. Todo esse tempo vendo conteúdo, você estudando, não significa que você está retendo a informação. Não significa que você está aprendendo. Por isso que eu falo que estudar não é a solução. Quando você coloca a sua mentalidade muito em estudar, você pensa em quantidade de horas. Nossa, eu tenho que estudar 10 horas, tenho que estudar 9 horas. Aí vem fulano naquelas reportagens, eles adoram colocar essas reportagens. Fulano estudou 12 horas e conseguiu o primeiro lugar não sei aonde. Ciclano estudou 9 horas. Então, sempre é criado esses mitos, de pessoas que estudaram e conseguiram aprovação. Tudo bem, estudar é essencial. Porém, estudar não deve ser o seu foco. Isso é muito importante. Estudar não deve ser o seu foco. E aí você vai falar agora, peraí, professor, se estudar não é o meu foco, o que é o meu foco? O seu foco é aprender. Existe uma diferença muito grande na maneira como você pensa na hora que você quer, quando você quer conquistar a sua aprovação. Se você pensa em aprendizado, você pensa em horas que você aprende, não tanto o tempo que você fica na frente do conteúdo. Vamos dar um exemplo. Digamos que uma pessoa tem lá o dia inteiro para estudar, ela passa 9 horas estudando. Aí ela está ali com a apostila dela, o conteúdo dela, e uma outra pessoa tem ali só 2 até 4 horas de estudo por dia. E aí ela passa essas 4 horas estudando. Chega lá no final, no grande dia da prova, aquele sujeito que só tinha 4 horas conseguiu a aprovação. Aí você vai pensar, puxa vida, E muita gente fala isso, muita gente entra em contato comigo falando isso. Puxa vida, mas e aquele cara que se dedicou tanto, por que ele não conseguiu? Porque aquela pessoa ficou pensando em horas de estudo. Quando você passa na frente do conteúdo, seja a sua videoaula, o seu apostila, o seu livro, se você não estiver concentrado, se você não estiver utilizando nenhuma das técnicas de aprendizado ativo, você não está aprendendo de fato. Você só está perdendo tempo. Você não está tendo qualidade de aprendizado. Em compensação, uma pessoa pode ter poucas horas de estudo, mas quando ela senta para estudar, cara, ela está totalmente concentrada, ela pega o material, ela estuda, ela anota, ela está se envolvendo com aquele conteúdo e o aprendizado dela é muito maior. Então, voltando ao nosso exemplo, aquele sujeito que tinha 9 horas, se ele sentou na cadeira, começou a estudar e começou a pensar no namorado, na namorada, no esposo, na esposa, nas contas para pagar, num monte de preocupação, no final ele pode ter conseguido só 2 horas de aprendizado. Olha só, 9 horas de estudo, 2 horas de aprendizado. Em compensação, aquele sujeito que sentou para estudar às 4 horas, ele ficou totalmente concentrado, ele teve 4 horas de estudo e 4 horas de aprendizado. Ele aprendeu o conteúdo com mais facilidade. Entendeu a diferença? Essa é a diferença. E é isso que eu quero que você pense. Porque quando você pensa em estudar, você pensa, eu preciso de mais horas, mais horas, mais horas. Não, você tem que aproveitar o tempo que você possui. Se você senta para estudar agora, você só tem 4 horas de estudo, você senta para estudar agora e você está rendendo só 1 hora, cara, o seu problema não é ter mais horas de estudo. Você primeiro tem que aproveitar ao máximo as 4 horas que você tem. Eu vou repetir isso e eu espero que fixe na sua mente, no seu cérebro. Se você tem 4 horas de estudo, mas está rendendo somente 1 hora de aprendizado, você tem que aproveitar ao máximo o tempo que você tem. Quando você aproveitar ao máximo, aí você pode pensar assim, poxa, eu preciso de mais horas de estudo para aproveitar ainda mais. Entendeu a diferença? E quando você muda a sua maneira de pensar, você passa a ter mais resultado. Você passa a aprender com inteligência. Esse é o conceito que eu falo. Aprender com inteligência é o quê? Você aproveitar ao máximo o tempo que você possui para reter aquele conteúdo. E aí, consequentemente, o que acontece? Você conquista o resultado, você conquista a sua aprovação. Beleza, Agora você vai falar, professor Pecini, legal, entendi o que você falou. Agora chega aqui e me fala como que raios eu vou conseguir fazer essa aprendizagem inteligente? É simples. Primeiro ponto que você precisa lembrar,
Cada pessoa tem a sua forma de aprender. Pense sempre nisso. Você aprende de uma forma, o outro aprende de outra forma. Não tente copiar e colar uma forma de aprender um do outro. Eu sei que na internet tem várias dicas. No meu site, que está aqui embaixo o link, né? Vou fazer uma propagandinha rápida. Também tem várias dicas. Porém, qual que é o meu foco como especialista em aprendizagem? Mostrar para você a sua forma de aprender. Mostrar que você é diferente de todas as outras pessoas. Eu não ensino técnicas de estudo. Eu ensino técnicas para você aprender com inteligência, a sua forma de aprender. E uma das dicas que eu sempre passo é o aprendizado ativo, né? Eu acabei de mencionar isso lá no começo, vou deixar o link aqui do vídeo de aprendizado ativo. O que é o aprendizado ativo? Você se envolver com o conteúdo, estar ali envolvido, principalmente anotando, pegando as informações, ou seja, aprendendo de fato. Aprender não é uma coisa passiva, né? Que você fica ali sentado, deitado, né? Você fica lá na sua cama deitado com aquela apostila assim no rosto, tô estudando, né? Você tá estudando, você tá perdendo seu tempo, você tá se enganando na verdade. Aprendizado ativo é quando você se envolve. E além do aprendizado ativo, o que você tem que ter? Interesse. Você tem que estar interessado, porque quando você se interessa por aquele conteúdo, independente se você está estudando para sua faculdade, para um concurso público, para um vestibular. Quando você se interessa, você aprende em dobro. Você está interessado naquilo. Seu cérebro assimila melhor, memoriza aquela informação com mais facilidade. Então esse é o grande diferencial. Espero que você tenha entendido a diferença entre estudar e aprender. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui e compartilhe com aquele seu amigo que ainda está pensando em horas de estudo. Aquele cara que só pensa em estudar. Não, ele tem que pensar em aprender. Compartilha com ele, deixa um comentário e aqui embaixo tem o site e as redes sociais. Tanto no Facebook quanto no Instagram, eu sempre estou compartilhando dicas diariamente de desenvolvimento pessoal, para aprovação, de estudos. Então eu espero que você tenha gostado. É isso, nos vemos no próximo vídeo e até mais!